Tá joia. Quando eu recebi o convite, eu olhei ali na escala, né? Eu olhei assim, que eu ia começar o mês sobre esse tema, e eu vi que eu era o primeiro, né? Aí eu disse assim, rapaz, pela primeira vez eu vou ser o primeiro, e eu vou ter a felicidade, sabe por quê, meus irmãos? Porque assim, ó, se eu sou o último, né? Aí quando chega no último domingo, teve outros 3 que falaram um monte de coisa, entendeu? Citaram um monte de versículo e tal, e como é que você fica no último lá, para você trazer alguma coisa diferente, ou um verso diferente, né? Então, é bom ser o primeiro, porque eu vou falar agora, depois os outros que vierem, aí eles vão ter que achar, né, os versículos e tal, mas eu sou o primeiro dessa vez. Mas a grande questão que eu queria abrir esse mês com vocês, né, o pessoal que está na internet aí também, eu tenho que me lembrar que tem gente aqui, tem gente em tudo que é lugar. O tema de hoje é consumo em adoração ou adoração do consumo. Porque muitas das vezes nós estamos nos acostumando nesse mundo que nós estamos vivendo hoje de consumir, né? Então, inclusive, essa é a palavra que se usa hoje para o pessoal mais jovem aí, que eu estou consumindo determinado produto, eu estou consumindo determinado conhecimento. Essa é uma palavra que basicamente se repete a toda hora e, de uma certa forma, é verdade, porque você está consumindo. Agora, vamos fazer uma análise aqui se isso é possível consumir um produto desde o ponto de vista cristão, ou desde o ponto de vista eclesiológico, né, da igreja, ou não. Então, nós consumimos aí pizza, carro, smartphone, presente, eu não vou dizer o nome do refrigerante e aqueles sanduíches, etc. A gente consome muito na TV, né, no rádio, na internet, no YouTube, etc. Será que a gente pode também consumir a cruz? Podemos consumir também o Evangelho? Isso é possível ou não? E, claro que eu apertei aqui, não foi, mas vai, eu tenho certeza que vai, com certeza vai. Como é que eu faço isso aqui para ir para frente? Cadê o botãozinho de vai para frente? Botãozinho de vai para frente. É esse. Isso, acertou? Para não dizer que eu não lido com tecnologia. E o texto que eu quero trabalhar, e logicamente, como eu disse, eu sou o primeiro a falar, vai ser muito mais fácil, é abrir lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que é um clássico, e é um texto que eu gosto muito, porque quando Jesus está nessa conversa, essa conversa está cheia de contexto cultural, contexto histórico, contexto teológico, tem um monte de contexto, tem muita coisa acontecendo ali, não é só um papo entre Jesus e uma mulher, a mulher samaritana no caso aqui, mas tem todo um arcabouço, tem todo um mundo que está acontecendo naquela conversa. Só que, como nós não temos muito tempo para delongar aqui, para falar sobre esse contexto, eu vou diretamente no ponto onde Jesus está tendo essa conversa com essa mulher, e ele então diz o seguinte: no entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a pergunta que eu faço para vocês está relacionada com as duas principais palavras, vamos assim dizer, dessa frase, né? Adoração em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Como é que nós fazemos a nossa adoração? É verdadeiramente espiritual a nossa adoração ou não? E esse é o ponto principal de Jesus com aquela mulher. A sua adoração, ela está relacionada com um lugar, está relacionado com um povo, está relacionado com um templo, ou a sua adoração é verdadeiramente espiritual, em espírito e em verdade? E essa é a grande questão que Jesus está colocando para aquela mulher. Porque aquela mulher está dizendo: Senhor, não, a gente vai adorar aqui, né? E aí entra o contexto histórico, cultural, a gente vai adorar aqui nessa região onde nós estamos, ou a gente tem que ir a Jerusalém? E aí Jesus disse: olha, não é aqui, não é ali, não é em qualquer lugar, mas é verdadeiramente em espírito e em verdade. E esse é o contexto que nós estamos vendo aqui. Então, uma das coisas que Jesus está colocando para nós, através desse texto é: verdadeiramente nós estamos adorando Ele
de uma forma espiritual, sim ou não? Esse que é o grande ponto de toda essa conversa aqui, que a mulher tenta puxar, né, para a questão de onde seria a adoração, e Jesus disse, olha, vamos refocar, vamos recalcular a sua rota, né? Seu GPS está um pouquinho perdido, é para cá que você tem que ir, não para lá. Você tem que recalcular, porque esse é o caminho. Porque o Pai procura aqueles que o adoram, verdadeiros adoradores, né, que o adorarão em espírito e em verdade. E essa é a questão toda que nós estamos tendo que trabalhar aqui. Então, o texto principal é esse. Então, vamos pensar um pouquinho. Gente, o que seria adorar em espírito e em verdade? O que seria verdadeiramente fazer uma adoração espiritual? O que isso tem a ver conosco hoje em dia? Especificamente no contexto em que nós vivemos. Eu quero contar uma coisa para vocês. Desde muitos anos atrás, gostaram do desenho? Gostou do desenho? Gostou, né? Eu sei, tem pessoas que gostam do como é que é? Companhia, como é que é o nome? Esqueci do nome do desenho. Isso, Monstros S.A. Ok. Aqui em Rússia, quando eu assisti esse desenho, a gente estava lá na Rússia, e tinha um nome, mas enfim, não vem ao caso. Por isso que eu não sei em português. É que nem alguns desenhos que eu assisti com as nossas filhas lá na Rússia, tem muito mais sentido falar o nome deles em russo do que falar em português. Entendeu? Então, mas enfim, vamos lá. Gente, há mais ou menos, vamos colocar aí, uns 3 anos atrás, vocês devem ter reparado, eu me mexo demais, eu tenho que aprender a ficar parado aqui. Tá? Estou parado, não saio daqui, eu sou estático agora. Praticamente a mulher de Ló, né? Uma estátua de sal aqui. Não vou sair daqui. Então, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, ninguém nesse mundo pensaria que nós estaríamos passando por uma grande revolução como nós passamos nos últimos anos. Os 2 últimos anos. E eu não estou nem tanto falando da questão da Covid, não estou tanto falando da questão das restrições de vacina, não vacina, toda aquela coisa toda. A questão que está ocorrendo, a grande transformação é tecnológica. Tá? E para muitas pessoas, a tecnologia é um monstro. Para muita gente, não sei se você já deve ter visto um caso desse, não vou nem perguntar se você passou por isso, mas chegar, por exemplo, a uns 10 anos atrás, mais ou menos, uma pessoa um pouquinho mais de idade, chegava num caixa eletrônico, rapaz, ela surtava ali naquele caixa eletrônico, que era uma transação simples, de você apertar alguns botões, e a pessoa não sabia o que fazer, ela tinha que pedir ajuda. Muita gente perdeu dinheiro por causa disso, que tinha uns malandros lá que roubavam as pessoas nesse meio tempo, roubavam a senha e etc., clonavam e tal. Então, a tecnologia, ela sempre foi uma coisa que causou um certo pavor nas pessoas. Tá? E isso é tão verdade que desde que existe tecnologia, as pessoas sempre ficaram com medo. Eu acho que o primeiro cara que o primeiro cara que descobriu o fogo para fazer um churrasquinho, o pessoal disse, não, isso aí não, isso aí vai queimar, isso vai dar problema, não vai ser bom, vamos ficar tudo comendo carne crua. Ou então o primeiro cara que inventou a roda. Já pensou? Estou brincando aqui um pouco, né? Mas o primeiro cara que inventou a roda, todo mundo olhando, não, isso não vai dar certo, isso aí não vai mais parar, uma roda quadrada que é bom, que você sabe que ela vai andando aos poucos, mas uma roda redonda não vai dar certo. Então, a tecnologia, eu acho que sempre foi uma coisa que trouxe um certo pavor para as pessoas e, ultimamente, ela não foi diferente. Eu assumo que eu sou do tempo do ICQ. Eu trabalhei eu mexi com o ICQ, que a maioria não sabe o que é, mas o ICQ, gente, você sabe o que é o ICQ? Você sabe, tá se entregando. Mais alguém aqui já mexeu com o ICQ? Que é esse ali de cima? Esse barulhinho é clássico, né? Quando você ouvia isso, você ia direto para ver o que tinha entrado ali. Esse foi o avô do bisavô das mensagens instantâneas. Tá? Era um programa que foi, acho que deve ter sido o primeiro que entrou, que você podia se comunicar com gente de todo lugar do mundo. Era uma espécie de WhatsApp, tá? Meio primitivo, mas era uma coisa bem WhatsApp, assim, você escrevia e a pessoa do outro lado do mundo te respondia. Eu achava isso fantástico. Naquela época, você não precisava mais de telefones, nem celular, não sei se... já tinha telefone celular, mas era uma coisa assim que você, rapaz,
Olha, e tinha gente que tinha medo disso. De uma certa forma, é um perigo, porque você não sabia quem era a pessoa que estava do outro lado. Aliás, até hoje em dia você não sabe quem é que está do outro lado, né? Mas o ICQ foi o abridor dessa grande caixa de Pandora, que era praticamente um mundo do outro lado, praticamente do outro lado do teclado. Do outro lado do teclado, da tela, existiam pessoas que você não sabia quem era, mas você tinha comunicação com elas. Eu me lembro que em 98, quando eu estava usando esse ICQ, que eu pela primeira vez me comuniquei com uma pessoa lá da Rússia, e eu fiquei olhando assim, rapaz, quando eu era mais jovem, quando eu era criança, para você receber alguma coisa da Rússia, ou do outro lado do mundo, levava meses para chegar uma carta. Quando chegava. Mas ali não, ali eu estava com coisinha aberta e pá, e entrava, você podia escrever, e aí então, é uma comunicação muito instantânea. Antes, através de carta, quando chegava, meu amigo, né? E aí isso foi evoluindo, a tecnologia chegou hoje nesse nível aqui, onde você tem uma live, onde você tem uma transmissão, onde você tem pessoas conectadas ao redor do mundo inteiro, num ambiente virtual, e pessoas assistindo a sua mensagem. Talvez, não sei quem é que tem aqui, mas eu já estive dando aula e até mesmo pregando, e pessoas que estavam literalmente ao redor do mundo. Pessoas no Japão, pessoas na Europa, pessoas nos Estados Unidos, pessoas nas Américas, aqui no Chile e etc. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não, agora saiu aqui. Né? E essa tecnologia, ela causou estranheza para muita gente. Só que, não teve para onde correr. Todo mundo que era mais resistente à tecnologia, seja na empresa, seja na igreja, seja na família, teve que entrar nisso daí. Porque eu fazia isso, ou perdia o emprego, ou não ia ter comunhão, ou então ia ficar isolado das fofocas, não, dos comentários da família. Aliás, diz que na igreja não se faz fofoca, tem pedido de oração, né? É um outro nomezinho bem, né, mais crente da coisa. A coisa está tão evoluída que hoje nós já estamos entrando numa coisa chamada metaverso. E, gente, no metaverso, aí sim, a coisa é totalmente doida. Eu vou fazer uma live daqui a alguns dias, justamente para falar sobre o metaverso e a igreja. Se você não sabe o que é o metaverso é isso daqui, ó. É como se fosse nós aqui, não tendo ninguém aqui. Eu estou aqui, e você está na China, você está no Japão, você está na África, você está no Alasca, você está no meio do deserto, todo mundo separado, mas ao mesmo tempo no metaverso, nessa outra realidade, está todo mundo junto aqui. Isso é uma coisa que assusta muitas pessoas. A tecnologia, eu já vi que igrejas já estão entrando nesse metaverso. Inclusive, uma no Brasil, foi a primeira, que eu não vou citar o nome aqui, mas fica em Belo Horizonte, fica perto de uma lagoinha, não. Ela foi a primeira igreja a entrar no metaverso. E eu assisti, não dessa pequena poça, né, dessa igreja pequena poça, mas de uma outra igreja lá nos Estados Unidos, que literalmente tinha gente de tudo que era lugar do mundo e não tinha ninguém lá. E é muito engraçado, modo de dizer, né, que estava o pessoal com seus avatares lá, tinha lá gente com seus avatares, de tudo que era jeito, aí você escolhe o avatar que você quer entrar naquela sala virtual de pregação. Engraçado que eu achei eu achei brilhante o cara. O avatar dele talvez era o que mais simbolizava realmente o que nós somos. Porque o avatar do cara, nesse culto, era de um burro. Eu disse, esse cara personalizou bem direitinho o que a gente é. Né? Era um burro, exatamente. Olhava assim, o cara entrou como se fosse um burro, assim, claro, é o avatar dele, né? Mas eu acho que ele queria dizer alguma coisa com aquilo. O metaverso, vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, talvez vocês nunca ouviram falar disso. Vocês nem sabem do que eu estou falando. 5 anos, e vocês vão ver onde é que a gente vai estar. Talvez até menos. Do jeito que a coisa vai, talvez até menos. Antes de 2030, quem não estiver entrando nisso daqui,
Para vocês terem uma ideia, já existe, como é que se diz ainda? Venda de terrenos virtuais, carros, lojas, tudo virtual, não existe nada daquilo, mas você vai lá e compra, é uma coisa meio doida, mas já existe inclusive igrejas. Então, a grande pergunta que é, como é que nós vamos reagir a isso? A tecnologia, ela é amiga ou ela é inimiga? Ela está aí para me ajudar ou ela está aí somente para nos perverter? Isso é coisa do diabo. Sabe que quando a primeira vez que alguém inventou o rádio, as pessoas disseram, isso é coisa do cão, isso é coisa do diabo, do coisa ruim, do capeta. E aconteceu que um pastor lá, que não vou citar o nome, ele disse, isso daqui pode chegar a muitos lugares onde eu não vou poder chegar. Eles compraram uma emissora de rádio e começaram a transmitir, e eles foram, essa denominação, né, se tornou a primeira igreja no Brasil, praticamente, a começar a transmitir, e foi uma das igrejas que mais cresceu. Depois, isso na década de 50, tá? Depois, por volta da década de 70, a televisão se massificou. E aí o pessoal dizia o quê? Coisa do diabo, coisa do ruim, do cão, do capeta. Até que alguém disse, nós vamos entrar na televisão, porque a televisão entra em lugares onde nós não podemos entrar. E essas igrejas, muitas igrejas que estão até hoje, começaram a investir nisso e chegou onde chegou. O que eu quero dizer é o seguinte, no final das contas, o que é inimigo, o que é amigo nessa história? Será que a internet é coisa do capeta? Será que a televisão é coisa do capeta? Será que o rádio era coisa do coisa ruim? Eu fico pensando na imagem, talvez para ilustrar isso, de um texto lá de Josué 5, 13 e 14. Quando Josué está para conquistar a terra prometida, ele vai entrar lá na terra prometida, ele atravessou o Jordão, na frente dele tem Jericó, ele vai começar a conquista, né, da terra prometida, e principalmente a primeira luta é em Jericó, e aí ele avista, né, diz assim, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Ou seja, você está com a gente ou não está? Você é amigo ou inimigo? Engraçado que esse ser, que a gente não, esse homem, como diz o texto ali, diz assim, nem uma coisa nem outra. Imagina a frustração do Josué, né? Esse cara aí, se for dos nossos, ganhamos. Se for do inimigo, a coisa vai ficar difícil. Mas ele disse, nem uma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Josué 5, 13 e 14. Esse cara deu uma resposta interessante. Ele disse, eu não estou nem a favor nem contra. Vai depender muito de como você tocar essa coisa daqui para frente. Se você for e fizer as coisas que Deus está te dizendo para fazer, então, eu estou aí para dar quem sabe, uma ajudada. Mas se você não fizer, aí você vai ser meu inimigo, porque eu não estou a teu favor. Eu não estou contra você, eu estou a favor de Deus. Se você estiver do lado de Deus, eu estou a teu favor. Se você estiver contra Deus, eu estou contra você. Ou seja, você que escolhe se eu sou seu inimigo ou se eu sou seu amigo. Eu poderia chegar exagerando aqui, me permitam, me deem essa licença quase que escriturística, de dizer que a tecnologia é a mesma coisa. Pare para perceber uma questão. Com a tecnologia, nós conseguimos fazer a pregação chegar em lugares onde nós não teríamos a oportunidade de chegar? Sim, não tem problema nenhum. Eu estou pregando aqui, estou falando, e pessoas lá do outro lado estão me ouvindo. Então, a tecnologia me ajuda a expandir a pregação do Evangelho e tudo mais, ok. A tecnologia ajuda a fazer estudos bíblicos? Sim. Nós podemos ter um encontro, não sei se vocês têm aqui ou não, mas várias igrejas têm um estudo bíblico, que estudam lá, sabe, um livro da Bíblia e tal, o pessoal se reúne virtualmente, seja no Zoom, seja no Google Meet, seja onde que for, numa plataforma X, e se encontram lá para estudar. Aí o professor, o pastor vai lá e começa, agora vamos abrir aqui em João 4, vamos estudar esse texto. Ou seja, é possível usar eficazmente? Nada impede, né? Reunião de oração. É possível fazer reunião de oração?
Você vai dizer, mas a gente não está junto ali para... Não, para a gente falar, né, assim, comentar das coisas. Não importa. A questão da reunião de oração, o foco não está na reunião, mas está na oração. E a oração você pode fazer. Inclusive com um grupo ali, alguém orou, você concorda, amém, graças a Deus, aleluia, amém, tal. A outra pessoa começa a oração por um pedido X, por saúde, por alguma, pelos missionários, enfim, não importa. Mas está entendendo? Você pode fazer isso. Equipe de louvor pode fazer alguma coisa através da tecnologia? Pode. Teve algumas aí que não deu muito certo. Eu reconheço que algumas vezes vários problemas na parte técnica. Quem não tem uma tecnologia um pouquinho mais avançada, foi um problema em cima de outro. Mas dá para você colocar uma música, fazer aqui uma reunião virtual, o pessoal conseguiu ouvir, o pessoal que está lá conseguiu ouvir as músicas, pronto, ouviu as músicas, tranquilo, a equipe de louvor pode se beneficiar de tecnologia. Não tem problema com relação a isso. Por isso que muitas vezes nós estamos com essa ideia de que nós estamos nos transformando em igrejas virtuais. E a grande pergunta que se tem feito, né, será a realidade virtual o futuro para as religiões? Não só para o cristianismo, para qualquer segmento religioso. Será que as religiões, de uma forma geral, conseguirão superar essa barreira tecnológica para levar para os seus membros, para os seus adeptos, né, qualquer religião, a informação que eles querem? É possível nós termos igrejas virtuais? Veja o quadro que eu mostrei anterior. Basicamente é a liturgia de qualquer culto, ou de qualquer igreja. O que mais que nós temos que talvez não esteja contemplado aqui? Basicamente isso, ensino, pregação, né, oração. Então, a tecnologia pode suprir essas coisas sem problema nenhum. Em outras palavras, a gente não precisa ter medo da tecnologia. Porém, contudo, entretanto, todavia, a pergunta que eu faço, pegando a temática que nós estamos trazendo aqui, é: adoração virtual é possível? A pergunta, para mim, nessa temática que nós estamos tendo aqui nós vimos que pregação pode se fazer, nós vimos que oração se pode fazer, nós vimos que estudo bíblico pode fazer. Agora, outra categoria é: a adoração, é possível fazer ela virtualmente? E agora? Será que adorar a Deus virtualmente é possível? Eu sei que vocês estão querendo que eu dê a resposta aqui. Para mim, a adoração parte de dentro da pessoa. Ela não depende da tecnologia. Ela não depende da tecnologia. É uma situação entre ela e Deus. E parte daqui para lá. Não é de lá para cá. Ou seja, eu sou o agente da adoração, no sentido que eu adoro a Deus, certo? O pastor que está pregando, o pastor que está fazendo o estudo, a pessoa que está orando, eles estão fazendo e eu estou recebendo. Eu estou quase que consumindo isso. Agora, a adoração não é produto de consumo. A adoração, muito pelo contrário, é aquilo que eu mando para Deus, como uma oferta de gratidão. Então, a adoração, nesse sentido, não é produto de consumo. Portanto, a tecnologia não pode suprir a questão de adoração. A adoração, não sei se vocês estão entendendo, tudo que a tecnologia pode fazer vem de fora para mim. Eu recebo aquilo, aquela informação, aquela oração, aquele estudo, enfim. Mas a adoração é algo que parte daqui para Deus. E aí Deus, no seu trono, ele não está ligado num Wi-Fi, num Zoom da vida. Vocês estão entendendo essa questão? Não é um ponto de tecnologia ou não. É uma questão de que a adoração parte de dentro da pessoa, ou seja, do seu coração. E outra questão, a adoração em comunidade tem poder de ressonância. Por que a gente se reúne aqui como igreja? Por que vocês acham que a gente se reúne? Qual o objetivo disso?
Por que a Bíblia fala que nós não devemos deixar de nos congregar? Por que em todo o Antigo Testamento, quando Deus mandava o povo fazer alguma coisa, Ele mandava o povo fazer em comunhão, ou seja, no coletivo e não no individual? Inclusive o próprio sacrifício que foi falado antes aqui, né, do Yom Kippur, ou dia da expiação, era feito publicamente e em toda a congregação. Era uma festa que todo o povo se reunia em Jerusalém e eles faziam aquilo publicamente para perdão de todo o povo. Por que isso não era individual? No nosso mundo, que é muito egocêntrico, eu não entendo a importância e a força da coletividade. Esse que é o nosso problema. Nós vivemos tanto no individualismo que quando se fala de algo que tenha uma maior abrangência, nós pensamos, para que isso? Você não precisa. A adoração em comunidade tem poder de ressonância. O que é ressonância? Eu tive que ir lá no dicionário para dizer que ressonância é um fenômeno em que um sistema vibratório ou força externa conduz outro sistema a oscilar com maior amplitude em frequências específicas. Quem é da música sabe o que é ressonância. Agora, se você não é bem de música, vou dar um outro exemplo. Não sei se você já teve essa oportunidade ou não, mas eu vou dar esse exemplo, porque eu já passei por isso. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em algum tipo de jogo. Jogo de futebol, jogo de vôlei, jogo de basquete, jogo de seja o que for. Mesmo que foi na escola, no interclasses ou interséries, como o pessoal chamava. Né? Quando você assiste um jogo de futebol pela televisão, pegando o futebol como exemplo, podia ser outra coisa, mas você assiste um jogo de futebol pela televisão, ou você está no estádio de futebol, é diferente? Obviamente que é diferente. Por que é diferente? Porque lá você está no meio de um coletivo. Aqui você está na sua casa, comendo pipoca, no seu sofazinho, sozinho, com você ou com uma pessoa do seu lado, mas são 2 ou 3 pessoas no máximo. O ambiente é diferente? Totalmente diferente. Quero contar uma experiência que eu tive. Eu sempre, cara, sabe aquelas coisas assim que você... isso aí não. Isso é bobagem, isso não. Eu sempre pensei assim, você já viu aquele jogo de futebol, para quem assiste um pouco de jogo de futebol, já ouviu falar da Ola, né? Lá da Ola? Beleza. Eu sempre olhava aquilo e disse, rapaz, coisa mais boba, um monte de gente, ficava lá pulando, lá, né, levantando, tal, isso é besteira. Um tempo atrás, uns 2 anos atrás, fui convidado por um amigo meu a ir num jogo de futebol, estádio cheio, e o pessoal começou a fazer a Ola. Estádio cheio. E o pessoal começou a fazer a Ola. Rapaz, meu irmão... Quando a Ola estava lá do outro lado do campo, lá na frente, e ela está vindo assim, ó, o seu coração já começa a dar aquela coisa. Você fica ali, você se prepara, porque você pensa assim, ó, vai ser 2 segundos que eu vou ter que dar o maior grito, o maior pulo da minha vida. E eu não vou fiascar, não vou fazer bobagem aqui, eu vou fazer a coisa como se eu nunca tivesse feito na vida. Vou fazer o melhor. E aquela coisa vem chegando, e o barulho vem aumentando. Quando chega em você, meu amigo, você parece um louco. Você pula e fica lá e grita e tal, e senta, né? Porque a Ola você sabe, você tem que pular e aí sentar, né? Mas é interessante, quando passa, você fica naquela, uau! Mano, como dizia o pessoal de São Paulo, né? Mano, eu fiz parte da Ola. E aí aquilo vai rodando. Na primeira vez você fica meio tímido, um pouco, mas quando vem a segunda... Você já está numa adrenalina louca. Você nem mais está olhando o jogo, você não quer saber quanto é que está o placar, se seu time está ganhando, está perdendo, você está participando da Ola. Aliás, dizem que a Ola só começa a funcionar quando o jogo está muito ruim. O jogo está ruim, o pessoal diz, vamos fazer a Ola, vamos. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ressonância. Tenta fazer a Ola lá na sua casa, no seu sofá. Você está lá sentado, aí o pessoal está fazendo ali no estádio, você vê que às vezes os caras filmam, né? Está vindo lá, assim, aí quando está chegando, você sozinho no sofá. Esse é o poder da ressonância. Quando você tem muita gente junto, isso dá sabe? Parece que dá um volume grande.
E não é tanto pelo som, mas é por tudo que mexe em você. Eu quero mais ou menos fazer um exemplo, desse exemplo, uma ideia do que é louvor e adoração. A adoração sozinho pode acontecer? Pode. Você pode estar na sua casa, colocou lá a sua música, o seu Spotify, não vou nem dizer CD, né? Vou dizer um Spotify de louvor, de um worship qualquer lá, um gospel. Aí você coloca lá e daqui a pouco você está lá louvando, tranquilo. Tem problema? Tem problema. Você está louvando? Tá. Está sozinho? Tá. Está louvando? Mas bota ali 500 pessoas, 1000 pessoas cantando a mesma música junto com você. Você acha que vai ter diferença? Oh, se vai. É a ola, gente, para Deus. Então esse poder da ressonância é uma coisa interessante, porque ele traz fortalecimento, ele traz cura, ele traz sinergia. Sinergia é quando a gente está todo mundo na mesma energia, uma energia compartilhada, parece que o ar fica, sabe, eletrizado, né? Traz um fluir espiritual e um aprendizado mútuo. Então, louvor, adoração, no caso aqui, adoração, ela precisa ter mais gente junto. Por quê? Porque dá essa coisa de nós estamos andando, você se sente parte de um corpo, você faz parte de alguma coisa. E é diferente quando você está sozinho. Não que você não possa fazer sozinho. Mas cá entre nós, que é diferente, é. Oh! Gente, eu já estive no Maracanã, década de 80, quando no Maracanã cabia 200 mil pessoas, eu já estive naquele estádio lotado, cheio, numa campanha evangelística. Vou dizer coisa para você, que mexe. Quando o pessoal começa a cantar e você está lá no meio, o estádio todo está cantando, até eu acho que o macumbeiro estava cantando uma musiquinha lá do Pai Abraão tem muitos filhos. Todo mundo canta, porque aquilo vai levando você, vai mexendo com você. Então, é necessário. Isso é um pouco que nós falamos, é o que eu falei antes, né? Do templo às sinagogas. A experiência espiritual no Antigo e no Novo Testamento é primeiramente coletiva. Ela não é solitária. E isso acontece, por exemplo, que é muito bem retratado lá em Atos capítulo 2, versículo 46, que todo mundo conhece. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, veja aqui o plural, né? Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ou seja, é uma experiência coletiva. Simples assim. É uma experiência coletiva. Existem várias áreas, aqui eu vou entrando para a conclusão. Existem várias áreas da vida eclesiástica, da vida da igreja, que a tecnologia pode suprir. Verdade, nós falamos antes. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, a adoração comunitária e experiência comunitária de igreja precisam ser feitas de forma não virtual. Não tem como. Meu amigo, a adoração a gente precisa estar junto. Por quê? Porque não é você recebendo, é você dando. E quanto mais gente estiver junto, em adoração, na sintonia, isso começa a entrar em ressonância. E essa ressonância vai tomando proporções. Por isso que, do meu ponto de vista, não tem como nós fazermos adoração partindo da tecnologia e com a base toda na tecnologia. As outras coisas, sim, nós podemos fazer. E eu não quero dizer que a tecnologia não possa servir na adoração. Pode. Mas a experiência de eu estar junto, abraçado... Não sei se alguma vez você já teve essa situação de você estar junto com a pessoa ali. Você sentir ele ali. Você tocar naquela pessoa. Você orar pela pessoa. A pessoa orar por você, colocar a mão na sua cabeça. É diferente. Mas nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo de tecnologia, nós não precisamos ter medo da internet, de todos os outros pontos. Falando de viver o prático, resumindo a história, tudo é possível fazer. Tudo isso aqui é bom, não tem problema nenhum. Se Jesus estivesse aqui hoje, garanto que ele estaria com o microfone,
né? Garanto que ele estaria aqui na internet comunicando. Garanto que ele estaria ali com o seu canal no YouTube. Eu não tenho dúvida disso. Porque Jesus usava de todos os recursos daquela época para se comunicar com as pessoas. Hoje nós temos essa facilidade. Eu tenho investido tempo e esforço, suor, sangue, lágrimas, no nosso canal que nós temos do nosso ministério. E é interessante como as pessoas que estão do outro lado do mundo, do outro lado do Brasil, têm se comunicado com a gente, têm dito, olha, os cursos que vocês têm dado, puxa, isso aqui tem feito isso, tem feito aquilo, olha, as postagens que você tem colocado, tem mexido com isso, tem me levado à reflexão, que antes não teria, porque eu não estou em cada casa, em cada vida daquelas pessoas, não tem como. Mas quando a gente coloca, por exemplo, um vídeo no YouTube, e você tem lá X visualizações, você sabe que muitas pessoas estão começando a ouvir. Tem um pastor que é bem famosinho, modo de dizer, que ele está fazendo live todos os dias, às 2h da tarde. Pensa um horário ruim para fazer live. 2h da tarde. O pastor faz live todo dia, meu irmão. Todo dia. Sabe quantas visualizações o cara tem ao vivo? 20 mil ao vivo. Ele chega a 150 mil visualizações no dia. Só no dia, aquela live que ele fez de 1 hora, todo dia ele faz, sempre batendo em 20 mil e ao final do dia está em 150, 180 mil. Eu te pergunto, você acha que esse cara está conseguindo ter impacto mais do que eu? Lógico. Aí eu fico olhando, não é pelo número, entende, gente? Não é pelo número, estou um pouco ligando para o número. Eu quero saber o seguinte, o quanto eu tenho feito para esse meu Deus com o que eu tenho hoje na mão. Se eu tenho uma câmera, se eu tenho uma internet, se eu tenho coisas aqui, por que não usar isso? Por que não usar Já pensou se a gente tivesse um piano de cauda aqui para a equipe de louvor? Muita gente ia gostar, talvez até ia gostar e tal. Mas, vocês estão entendendo? Vamos utilizar o que a gente tem na mão. Ah, pastor, eu não sei nem mexer direito nessas coisas aí. Tenho certeza que você tem um celular, mesmo que seja ruim que nesse meu aqui. Todo quebrado também. Se você olhasse a tela, só a graça mesmo isso aqui. Está mais quebrado do que a minha vida diante de Deus. Tudo é arrebentado. Mas, gente, se você tem a possibilidade, vai, faça, pregue. Existem cursos aí, o pessoal tem falado aí de como você evangelizar através da internet. Faça, aprenda X idiomas se você precisar. Árabe. Eu estava um dia num grupo lá, tinha uma mulher que ela era de um país muçulmano, que eu até me esqueci agora de onde que era, mas é um país tipo Síria, alguma coisa assim. Estava lá no grupo, a gente falando um pouquinho de Deus, etc. Oportunidades, tecnologia. Mas tem uma coisa que a gente não vai poder fazer. Adorar a Deus. Com a tecnologia. Porque parte daqui. Eu queria então encerrar, que a gente pudesse agora pensar, como é que eu tenho levado a minha adoração a Deus? Ela é mecânica? Ela é para cumprir tabela? Um espaço que nós temos aqui durante o culto e acabou? Ou isso realmente tem partido de mim para o trono? As outras coisas, gente, a gente pode fazer tanta coisa que a gente pode fazer enganando os outros, mas tem uma coisa que a gente não faz é enganar a Deus. E principalmente na questão da adoração. Não tem como. Eu posso pregar bonito, posso usar palavras aqui inspiradoras, mas não vim de Deus. Eu posso dar um belo estudo, uma bela de uma aula, e isso não vem de Deus. E mesmo assim, olha só como é que as coisas são, mesmo assim eu ainda capaz de você ser edificado. Mas a adoração não tem a ver com o seu irmão em si. Você não está adorando o seu irmão, você está adorando a Deus, e aí ele está vendo. E a minha pergunta é, a nossa adoração é em espírito e em verdade? Como nós vimos lá no começo, é em espírito e em verdade? Ela é verdadeiramente espiritual? Ou ela é mecânica, ela é tecnológica, ela é uma repetição apenas das letras que eu conheço? O meu desafio, então, para cada um de nós, e me incluo nisso, é verdadeiramente adorar a Deus, em espírito
e em verdade, como disse Jesus. As outras coisas a gente pode ir trabalhando, mas isso não dá para ser falsificado. Vamos orar.